Bom dia, meus amores. A paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida, na sua casa, na sua família e em tudo aquilo que você fizer. Haja a paz, a alegria e a felicidade do Senhor permanente. Amém? Vamos falar de alegria, de felicidade. Salmos de número 1. Ele diz assim, o título diz: A felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim é a vida do homem bem-aventurado. Quem é este homem bem-aventurado? Este homem bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher, aquele ser humano que deixou as suas práticas de pecado e passou a viver uma vida íntegra com Deus. Como assim? A Bíblia diz que todos nós, somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, né? E que Deus, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu o sopro de vida. Quando Adão pecou, nós perdemos isso. Nós perdemos a imagem e semelhança que Deus nos deu, que era o Espírito dele em nós, né? Quando Jesus deu a sua vida na cruz, derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados que nós não poderíamos pagar, naquele momento o Senhor quebrou, tirou todo escrito de dívida que estava sobre as nossas vidas e que não tínhamos como chegar a Deus. Naquele momento foi rasgado o véu do templo que impossibilitava o homem de chegar à presença do Senhor. E quando eu, ser humano hoje, abro a minha boca, o meu coração, a minha mente, o meu entendimento e falo, eu confesso que o Senhor Jesus, Ele é Senhor da minha vida, não só Salvador. Ele é Senhor da minha vida e Salvador. Neste momento, eu sou adotada como filha para Deus. Então, o ser humano que faz isso, ele deixa de ser simplesmente criatura de Deus e passa a ser filho de Deus, adotado através do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. Quando eu passo a viver essa vida com Cristo, eu me torno uma pessoa feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então, feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque quando eu aceito Jesus, quando eu vivo a palavra de Deus, as instruções, os estatutos dele, eu passo a ser essa pessoa que caminha segundo a palavra de Deus, segundo a tua vontade, segundo os ensinamentos, né? Antes eu até poderia andar, né, de forma ímpia. Depois, em um outro vídeo, a gente vai ver o ímpio. Mas nesse vídeo eu vou falar desse homem bem-aventurado. Por quê? Porque este homem bem-aventurado, este homem feliz, ele passa a ter o entendimento que quem rege a vida dele é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz que ele é como a água, né? Como uma planta plantada à beira do ribeiro. Uma planta que está à beira do rio, né? Ela não seca, ela não fica seca, ela está sempre verdejante. E se ela for uma árvore que tenha frutos, que dê fruto, ela vai dar frutos no seu tempo certo e muitos frutos. Então, o ser humano que vive na presença de Deus, arraigado pela palavra de Deus, ele passa a viver desta forma. A felicidade não depende de momentos, como eu encontrei, né, no dicionário, que a felicidade pode ser definida por um momento
em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Não é verdade para aquele que está em Cristo Jesus. Não é que a gente não vai ter momentos difíceis, a gente tem. Somos seres humanos, somos carne e estamos em um mundo onde jaz o maligno. É o que diz a palavra de Deus. Porém, eu estou neste mundo, mas eu não faço parte dele. Eu sou separada, né? Eu me tornei uma pessoa separada. Por quê? Porque o Senhor me separou. No momento em que eu aceitei o Senhor Jesus e que eu confessei com a minha boca e busquei o entendimento dessa palavra. Que palavra? A palavra de Deus, os estatutos de Deus, né? Para viver segundo esses princípios, né? Então o Senhor me separou. Santo quer dizer isso, ser separado. Então o Senhor me separou, não para viver mais da forma que eu vivia antes, na impiedade, sem entendimento, praticando todo tipo de erro, achando que estava certo, porque tem muita gente fazendo muita coisa errada e acha que ele está certo. É o princípio que ele tem, é o entendimento que ele tem. Mas quando Deus vem à minha vida, né? A Bíblia diz que ninguém chegou até Jesus sem que Deus tenha levado. Então, quando Deus leva o ser humano até Jesus e ele o aceita e o confessa como Senhor da sua vida e passa a viver segundo os princípios da palavra de Deus, os ensinamentos, né? E um dos tais é esse que a gente viu aqui, né, que ele não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Ele não vai buscar conselhos, mas no ser humano em si, por si só, ele vai buscar conselho na palavra de Deus, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, ele não passa mais a viver segundo as práticas de pecado que ele vivia antes. E também não se detém, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não para escarnecer a vida de ninguém, para falar mal de ninguém. Ele não para mais para viver aquela vidinha pequena, né? Resumida a destruição, a falar mal do seu próximo, a querer o mal do seu próximo. Não, ele passa a ter uma vida diferente. Uma vida de dignidade, uma vida de prosperidade através da palavra de Deus. Ele busca esse entendimento e ele procura praticar na sua vida. Então, ele se torna separado. É impossível a pessoa que diz que aceitou Jesus como Senhor da sua vida, que tem o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus e vive na prática desse pecado, de estar falando mal do seu próximo, de se juntar com o outro ali para estar escarnecendo a vida do outro, para estar querendo o mal do seu próximo. Nunca. É impossível isso acontecer, porque a vida dele passa a ser regada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi quem ficou na terra quando Jesus subiu, como nosso consolador, nosso amigo, nosso professor, aquele que nos ensina, que nos instrui o caminho que nós devemos andar. Né? Ainda que nós venhamos errar, mas Ele nos mostra que estamos errados e Ele nos dá força para nos levantarmos, para andarmos em obediência à palavra de Deus. A vida desse ser humano que chega verdadeiramente até Cristo, ela é diferente. Ele leva, né, a alegria àquele que não tem, ele leva a paz àquele que não tem paz, ele leva como é que se diz? A capacidade de entendimento do outro, porque o Senhor, o Espírito Santo, o instrui a fazer. Então, ele passa a viver uma vida com um testemunho diferente de antes. E a Bíblia diz que nós somos arrodeados de inúmeras testemunhas, ou seja, tem pessoas e seres que nos observam. E eles passam a ver em nós a diferenciação, né? Passa a ver essa diferença. Poxa, fulano era assim antes e hoje é uma pessoa completamente diferente, né? A pessoa era uma pessoa insuportável, hoje é uma pessoa agradável, né? Dá prazer de estar perto, de ouvi-lo falar, dá prazer né? A gente sente paz quando chega perto daquela pessoa. Por quê? Porque não é ela só mais, não é aquela pessoa de antes. É uma pessoa renovada em Cristo Jesus. Então, ele se torna essa pessoa bem-aventurada e ele leva essa felicidade também para outras pessoas. Ele leva o prazer, a alegria ou o bem-estar. E isso passa a fazer parte do ser humano,
que não vive mais segundo o conselho dos ímpios, mas vive segundo a vontade de Deus, a tua palavra. Ele passa a buscar o conhecimento dos estatutos, dos ensinamentos, dos princípios, né, que rege a vida de um filho de Deus. E ele vai passar a viver segundo esses princípios, para louvar o nome do Senhor, né, e levar a paz aonde não tem, levar a luz aonde está a escuridão, levar a alegria para aquele que está triste, e uma mudança de vida. Só a vida do crente, do filho de Deus, não vou falar crente, porque essa palavra crente já está uma coisa tão assim, sei lá, que às vezes dá até repugnância, né? Então, não é do crente, porque crente tem muito, o diabo também é crente, mas do filho de Deus, o filho que anda em obediência à palavra de Deus, ele é diferente, ele tem a paz e ele leva a paz. Ele tem alegria e ele transborda essa alegria para a vida do seu próximo, daquele que está bem do seu lado. E é assim que nós somos em Cristo Jesus. Nós transbordamos alegria, nós transbordamos essa bem-aventurança para a glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você seja um bem-aventurado, uma pessoa feliz, uma pessoa que leva a paz e a alegria do Senhor Jesus Cristo. Você tem essa paz, então deixe ela transbordar. Se você ainda não consegue senti-la, passe a meditar na palavra de Deus. Busque esses estatutos, busque esses princípios. Veja quem você é em Cristo Jesus, de verdade. Leia os evangelhos, leia o evangelho do Senhor Jesus Cristo, leia as cartas de Paulo, leia as cartas aos Efésios, tudo ali tem instrução e ensinamento. Quem você é hoje em Cristo Jesus e que você pode também transbordar essa alegria maravilhosa do Senhor. Amém? No próximo vídeo eu vou falar sobre o ímpio. Tá bom? Aguardo você. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.